O deus da destruição Beerus foi o primeiro grande obstáculo que Goku encontrou em Dragon Ball Super. O nível de poder da divindade era tão absurdo que parecia simplesmente inalcançável para um mortal como Goku, chegando a humilhar completamente o Super Saiyajin 3, que naquela época era a sua forma mais poderosa. Porém, o tempo passou e Goku finalmente alcançou o patamar dos deuses, chegando a despertar transformações divinas e ultrapassando limites que antes pareciam impossíveis. E é justamente aí que surge a grande pergunta que muitos fãs fazem até hoje. Será que o Goku atual seria capaz de vencer o Bills em uma luta? A resposta para essa pergunta é muito mais complexa do que parece. Porque para entender isso, precisamos analisar não apenas o anime, mas também o mangá e até fontes oficiais fora da obra principal, como a revista V-Jump. Mas antes de descobrir essa resposta, já deixa o like nesse vídeo, porque produzir esse tipo de conteúdo dá um trabalho enorme. Se inscreve no canal para fortalecer nosso projeto e, se possível, usa o iPar nesse vídeo. Agora, sem mais enrolação, quando saiu o filme Dragon Ball Z Battle of Gods, a obra deixou muito claro que Goku ainda estava absurdamente longe do seu verdadeiro limite. E foi ali que vimos pela primeira vez uma transformação divina, o Deus Super Saiyajin. Essa forma permitiu que Goku finalmente lutasse de frente contra o Deus da Destruição. No material original do filme, Bills chega a afirmar que usou cerca de 70% do seu poder contra o Goku nessa forma. E muita gente usa essa fala como a prova definitiva de que Goku já deveria ter superado Bills há muito tempo. Porque se naquela época o Super Saiyajin God já fazia Bills usar 70% do seu poder, imagina agora com Goku possuindo o Super Saiyajin Blue, Instinto Superior e várias outras evoluções. Só que existe um detalhe muito importante. Essa informação foi praticamente abandonada depois. Quando a versão em anime foi lançada, essa fala sofreu um verdadeiro retcon. Bills simplesmente não menciona mais ter usado 70% do seu poder. E sendo bem sincero, isso faz muito mais sentido. Porque se Bills realmente tivesse usado tudo isso naquela luta, o Goku Blue atual já deveria ser mais do que suficiente para derrotá-lo com facilidade. E nós sabemos muito bem que isso não acontece. Na realidade, o Goku Blue simplesmente não tem a menor chance contra Bills. Já sabemos que o Super Saiyajin Blue comum não tem a menor chance contra Beerus. E o próprio mangá deixa isso bem claro. Existe um momento em que Vegeta enfrenta Bills diretamente, porque o Peixe Oráculo havia dito que no futuro, tanto Vegeta quanto Goku poderiam se tornar rivais do Deus da Destruição. E isso irritou bastante o Bills. Por causa disso, ele decide testar pessoalmente o poder de Vegeta. Na forma Super Saiyajin Blue comum, a diferença era absurda. Bills dominava completamente a luta e deixava claro que ainda estava muito acima. Porém, diferente do anime, no mangá o Blue ainda possui uma variação mais poderosa. O Super Saiyajin Blue Full Power. Essa forma é basicamente o Blue utilizando 100% do seu poder, com toda a aura perfeitamente controlada dentro do próprio corpo, sem desperdício de energia. E quando Vegeta ativa essa forma, a luta muda. Agora, ele consegue acompanhar Bills, consegue defender ataques, desviar de golpes e em um momento inesperado, Vegeta acerta um soco diretamente no rosto do Deus da Destruição. Então pronto. Está provado que o Blue Full Power já seria suficiente para derrotar Bills, certo? Errado. Porque no exato momento em que é atingido, Bills simplesmente se irrita. E logo depois, afunda a cara de Vegeta no chão. Sem esforço. Mostrando que, mesmo com o Blue Full Power, ainda existia um abismo gigantesco entre eles. Ou seja, temos a confirmação de que nem Goku e nem Vegeta, usando apenas o Super Saiyajin Blue, são capazes de rivalizar com Bills. Mas e se os dois lutassem juntos? Ou melhor, e se eles se fundissem? Durante a saga de Goku Black, existe uma fala interessante do Supreme Kai ao ver o poder absurdo de Vegeta Blue. Naquele momento, ele se pergunta se Vegeta talvez tivesse alcançado um nível tão monstruoso que poderia superar até mesmo Bills. Mas será que isso realmente era verdade? Sendo bem sincero, eu não acredito muito nisso. Principalmente porque essa fala vem do Shin, e ele não é exatamente a fonte mais confiável quando falamos de escala de poder. Talvez um hipotético Vegeta Blue atual, considerando o nível absurdo que Goku e Vegeta alcançaram hoje, talvez esse sim pudesse rivalizar com Bills. Mas naquela época da saga Black, eu realmente acredito que não. Então, até aqui, a conclusão é bem clara. O Super Saiyajin Blue, mesmo em seu auge, ainda não é suficiente para superar o Deus da Destruição. Agora que já sabemos que o Super Saiyajin Blue não é capaz de rivalizar com Beerus, vamos sair do nível divino e chegar ao nível angelical. Vamos falar sobre o Ultra Instinct. Se o Blue não consegue enfrentar Bills, será que o Instinto Superior consegue? Vamos descobrir. Primeiro, precisamos voltar para o Tournament of Power. Antes mesmo do torneio começar,
Whis afirma que, em um dos universos, existia um mortal capaz de superar o deus da destruição do seu próprio universo. E esse deus da destruição era ainda mais poderoso que o próprio Bills. Hoje nós sabemos que esse mortal era Jiren. Durante o Torneio do Poder, ao ver o nível absurdo que Jiren estava demonstrando, Whis reforça isso mais uma vez. Ele afirma que Jiren estava em um nível comparável ao dos deuses da destruição. Ou talvez até acima deles. Ou seja, o próprio Whis deixa claro que Jiren era mais poderoso que um deus da destruição. E o mais importante, Goku superou Jiren. Com um instinto superior completo, ele conseguiu ultrapassar aquele nível e derrotá-lo. Então isso significa que, de fato, Goku no instinto superior já superou Bills? A resposta é: depende. Se formos analisar apenas as falas e as informações mostradas dentro da obra, além de materiais oficiais fora dela, existem sim várias provas que indicam que Goku já teria superado Bills. Só que existe um detalhe importante. Bills provavelmente sofreu outro retcon. E isso não seria novidade. Durante Dragon Ball Super, o nível de poder de Bills parece mudar várias vezes, quase como se ele sempre precisasse continuar acima dos protagonistas. E isso acontece porque o personagem precisa continuar funcionando dentro da história. Ele precisa continuar sendo aquela referência absurda de poder. Então, se formos olhar apenas para o que foi dito e mostrado até agora, sim, Goku teria argumentos muito fortes para já ter superado Bills. Mas sendo bem sincero, eu não ficaria nem um pouco surpreso se, em um arco futuro, Bills simplesmente aparecesse e ainda fosse capaz de vencer Goku. Porque esse personagem sofre retcon praticamente em todo arco novo. E isso torna essa discussão ainda mais complicada. No fim das contas, a resposta mais honesta é: pela lógica da obra, Goku deveria ter superado Bills. Mas pela narrativa de Dragon Ball, talvez ele nunca realmente supere. Mas e aí? Você concorda ou discorda? Acha que nada disso faz sentido? Ou acredita que Goku realmente já superou Bills? Deixe aqui nos comentários.